Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E hoje a gente vai falar sobre o filme que foi inspirado em jogos que já foi citado aqui no canal, que é o filme Silent Hill de 2006. Talvez uma das melhores adaptações do terror. Acho que é a melhor adaptação de jogo. E como o Léo comentou, se você quiser saber outros filmes que foram baseados em jogos, o que a gente mexe um pouquinho deles, clica ali no izinho, no card, pra você ver a nossa lista que a gente fez. E também se faltou algum naquela lista, ou se você conhece outro pra gente trazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários, lança direct lá no @Sem Memória Podcast. Então, sem mais delongas, vamos contar a história desse filme aqui. Não é muito bem explicada. Bem-vindo a Silent Hill. O filme vai contar a história de uma família em que a jovem, a menininha, ela começa a ter algumas alucinações e também ser sonâmbula no meio da noite. Só que nesses meios pensamentos e também algumas falas dela, ela cita a cidade de Silent Hill e de acordo com ela, ela deveria ir pra lá. Nunca vai ser a cidade de Peruíbe, entendeu? Paranapiacaba. Ubatuba. Mas você está em casa. Silent Hill! Então a gente já começa a perceber algumas coisas estranhas, porque quem já conhece, né, a história já vai saber que Silent Hill é um lugar que não é muito legal, já que pelo menos no universo dos jogos, todo mundo que vai pra Silent Hill é praticamente uma cidade fantasma, que não existe, a pessoa bate o carro, ela acaba entrando nessa cidade toda nebulosa e acaba enfrentando criaturas bizarras e momentos muito assustadores na vida dela. E é exatamente isso que acontece depois que a menina fica várias noites sonâmbulas gritando, querendo ir pra Silent Hill. A mãe resolve tentar entender essa situação, porque a menina é adotada, então ela fala, vou levar ela pra Silent Hill. O marido dela obviamente fala, não, isso vai ser uma merda. Só que ela, como uma boa mãe de filme de terror, fala sim, e ela vai lá e leva a menina. E o que acontece? Ela sofre um acidente e perde a menina. E ela sofre esse acidente porque no meio do caminho ela vai lá e encontra uma menina que tava no meio da rua e ela tenta desviar, só que acaba batendo o carro. Só que aí depois, quando ela acorda, ela percebe que sua pequena filha não está mais dentro do carro e ela vai ter que sair por aí pra procurar sua bendita filha no meio de uma cidade fantasma. E antes que você fale que isso é um clichê, sim, é um clichê, mas o Silent Hill que criou, o jogo que inventou isso aí de vou desviar de um fantasma. Inventou, né? Mas é tipo, o jogo é de 90, gente. O filme é de 2006, então não tinha tanto essa história de fugir de fantasma. E se é um filme baseado no jogo, ele tá fazendo certo. Exatamente. E a cidade de Silent Hill, ela é infestada de monstros bizarros, mas é muito estranho porque ela tá lá, tranquilona, andando pela cidade, obviamente não tem praticamente ninguém, e dá pra ver claramente que não tem escapatória, porque quando ela tenta pegar o carro e ir até algum lugar, não tem fim a estrada simplesmente acaba, e ela é literalmente uma ravina, assim, não tem nada, e aí ela começa a procurar, até que ela é encontrada por uma policial que já tinha achado que ela tava sequestrando a menina, que é uma situação muito desconfortável pra policial e pra mãe, né, e aí ela acaba sendo presa, ou algemada pelo menos, até que elas escutam uma sirene tocar, essa sirene clássica que provavelmente tá em muitos pesadelos de gamers e de pessoas que assistiram esse filme também, porque assim que a sirene toca, o mundo vai pro caralho. O filme ele se baseia bastante nos jogos. Eu não cheguei a jogar nenhum dos jogos de Silent Hill, infelizmente. Eu ainda tenho bastante curiosidade, porque ele é muito nomeado pelas outras pessoas que jogarem, e eles falam que é um terror muito bom. E esse filme aqui, pra todas as pessoas que nunca jogaram o jogo, ele ainda continua sendo bom, que é um bom sinal pra uma adaptação, que não é mostrado que o pessoal fez de qualquer forma só pra agradar os fãs, e sim que entregaram um conteúdo bom pra todo mundo assistir mesmo. Isso se dá pelo fato de que o diretor do filme ele ficou 5 anos implorando pra Konami dar os direitos dele fazer o filme. Ele até teve que mandar vários vídeos assim pedindo, explicando que o Silent Hill fazia muito parte da vida dele, ele queria muito adaptar e ele ia fazer jus ao nome, e foi exatamente isso que ele fez. Quando a Konami finalmente liberou os direitos, ele foi lá e já começou a trabalhar, e ele ficou 2 anos escrevendo o roteiro porque ele sabia que era muito importante. Tudo bem que a gente tem aquelas coisinhas tipo, nenhum dos personagens existem tirando os monstros, mas é isso, cara, é uma adaptação pro cinema, não adiantava ele pegar e botar pessoas parecidas e com o mesmo nome dos personagens do jogo, porque é isso que é uma adaptação, você pega e leva pra outra mídia. Então você não pode pegar lá no livro, igual por exemplo no It, lá na coisa, que tem 1200 páginas, e colocar tudo isso num filme, porque ninguém vai aguentar ver. Inclusive a gente vê que na minissérie todo mundo reclama, principalmente da parte dos adultos, porque eles colocam exatamente o que tá escrito no livro. E é isso que eles fizeram muito bem. Ele pegou a parte mais importante, que é a cidade abandonada, fantasma e os monstros, e colocou no filme. E fez uma história legal, um pouco confusa pra muitas pessoas, mas legal. O filme em si ele tenta colocar bastante coisa dos jogos, inclusive o filme é longo para um caralho. Se você for assistir, provavelmente você sai um pouquinho cansado, porque metade assim do filme ele é de exploração, como acontece nos jogos, e você não vai revidar nos monstros. Nesse caso aqui é a mesma coisa, elas vão perambular ali pela cidade, ela e a policial, pra procurar a sua filha, e nesse meio tempo elas vão descobrindo alguns segredos da cidade de Silent Hill, que são bem macabros na verdade, e sua filha tá envolvida com coisa ritual. E é muito legal também a gente ver a policial, que obviamente, como ela é uma mulher da ciência, ela não acredita em nada que tá acontecendo, porque ela não viu nada ainda. E aí quando ela vai lá e vê que é uma ravina, não tem final a cidade, é tudo nebuloso, não dá pra enxergar
enxergar um palmo na frente. E aí quando toca a sirene, aparecem monstros bizarros, elas acabam se separando e quando elas se encontram de novo, elas falam, beleza, vamos juntas tentar enfrentar esses bichos, né? E aí provavelmente tem uma das melhores cenas que já existiu no filme e provavelmente numa adaptação de jogo, que é quando elas escutam a sirene, só que elas veem que tem uma igreja e elas veem pessoas lá. E aí elas saem correndo desesperadas pra igreja, porque tá todo mundo correndo pra lá, já mostrando que os bichos seriam demônios e coisas assim. E aí tem a cena mais assustadora aí, o Luigi de 10 anos que viu isso na chácara lá de madrugada na Globo. Obrigado, Globo. Porque quando elas estão lá, elas entram e aí uma mulher tá gritando que tá tudo errado, que elas não tem que entrar. E aí simplesmente materializa o cabeça de pirâmide atrás dela e arranca a pele dela. É uma cena muito macabra, tudo bem que os efeitos visuais desse filme é que eles envelheceram muito mal comparado ao que a gente tá acostumado. Por ser um filme de 2006, tudo bem que ele tem alguns momentos ali que ele consegue sim entregar alguma coisa boa, mas tem uns efeitos ali que também, que pelo amor de Deus. Mas nessa cena que ele arranca a pele e joga na direção da igreja, jogando sangue pra todo mundo, é sensacional, cara. Você fica com medo, porque além de ser um personagem muito marcante nos jogos, no filme ele funciona super bem, ele é intimidante. Você fica pensando como é que um filho da puta carrega aquela pirâmide enorme na cabeça e uma espada gigante. O cabeça de pirâmide sempre foi o monstro mais assustador do jogo e o mais icônico também. Inclusive ele tá lá no Dead by Daylight. Praticamente se você pensa em Silent Hill, você tem que pensar no cabeça de pirâmide. E eles colocarem essa cena assim. Já tinham mostrado os monstrinhos mais leves, né? Tinham mostrado uns baratão, aquele bicho lá do banheiro que é muito bizarro, que tem lá num dos jogos, que quando a menina abre o banheiro lá, o bicho pula na cara dela. É muito legal. E também a transição, né, cara? Porque, tipo, não tá muito bonito, mas tá de boa, sabe? Tá clarinho, tá nebuloso lá, ninguém tá entendendo nada. E aí quando toca, o mundo fica preto e aparece um monstro com uma cabeça de pirâmide atrás de alguém. É completamente bizarro. E a partir desse momento do filme aí, vira um caos total. E nesse meio tempo, até a cena da igreja, acontecem algumas revelações muito importantes pra esse filme aqui, que é quando ela e a policial tá olhando lá dentro de uma escola e o marido dela, que já tava lá dentro da casa e ele percebeu que ela tinha levado a filha deles lá pra cidade fantasma de Silent Hill, ele vai lá perseguir e tentar olhar o que tá acontecendo. Só que depois a gente vai percebendo que essa cidade não é a mesma, porque mesmo sendo mesma cidade, mesma localização, mesma tudo, parece que eles estão em diferentes dimensões. E já mostra também que ele tava sentindo o cheiro de perfume dela, mostrando que ou ele tá ficando bilu teté na cabeça, ou realmente tem uma conexão entre os dois mundos. Cara, é muito legal essa cena, assim, porque é muito bem feita quando ela tá lá na escola andando, assim, ele escuta barulho, aí ele olha pra trás e não tem ninguém, e a gente vê esse corte muito bem feito, e é muito legal o jeito que é feito, porque a cidade hoje, ela tá abandonada, ninguém existe mais lá, então ela tá completamente escura, toda largada lá, os prédios, tem planta crescendo dentro do prédio, e na Silent Hill, a cidade, ela tá abandonada, mas ela ainda tá cuidada, e dá pra ver pela atmosfera, a névoa, né, tudo branco, é muito legal essa cena, e já começa a mostrar que, mano, tem caroço nesse angu, né, o cara fica andando lá, e eles ficam se trombando, e aí o cara fala com a policial, e aí eles descobrem que a policial sumiu também, aí vira uma caça, a esposa, a filha, a policial, e no final eles não encontram ninguém. E a partir desse momento, depois deles entrarem na igreja, começa a acontecer algumas revelações que de fato são muito importantes, e talvez se você não prestar atenção, você não vai entender nada desse filme aqui. Que uma das personagens que tinha aparecido durante o filme inteiro, que essa mulher, ela tinha tido uma filha, só que ela tinha sido acusada de ser um demônio, ou ela ter nascido de uma relação que não era muito bem assim, era um pouco debaixo dos panos, e depois disso o ritual, né, todo aquele pessoal ali que engloba aquela religião, ela foi lá e falou assim, por que não? Vamos matar essa criança no modo de ritual e botar fogo nela. Quem que faz isso? Gente, essa revelação é tão brutal, cara. A menina mesmo começa a revelar o que aconteceu, porque a rainha lá da cidade, né, a dona do culto da igreja, ela vai lá e manda elas irem pra um lugar, só que aí quando ela percebe, ela vê um pingente da nossa protagonista, e ela vê a imagem da menina que parece a menina que era o demônio, ela fica maluca, e aí elas acabam se separando, né, a policial se sacrifica pra deixar a nossa protagonista fugir, e aí ela anda pela escola, aí ela encontra lá as enfermeiras, que também são bichos icônicos do jogo, que elas seguem a luz, né, e ela fica com a lanterna lá desesperada enquanto os bichos tentam bater nela, ela encontra um monte de coisa, e quando ela vê a menina que tá toda lascada lá, e ela põe a mão e é tudo revelado, cara, e ainda a gente percebe que a menina é igual a filha dela, então a gente já fica, meu Deus, a menina voltou pra cidade natal e virou o demônio, né? E aí também é deixado claro, por meio de flashbacks ou algumas coisas que são pequenas, mas você tem que prestar atenção pra entender que a filha da nossa protagonista, ela é nada mais nada menos que a mesma menina que tinha sido morta no ritual, só que ela havia separado do lado mal e também do lado bom, sendo a filha da protagonista o lado bom da história. Ela foi lá e reencarnou num bebê e foi levada pro mundo normal, na dimensão normal, se a gente pode dizer assim. Quando você fica ferida e assustada por tanto tempo, o medo e a dor se transformam em ódio, e mais ódio.
Então nesses sonhos ela vai lá e percebe que ela deveria ir pra Silent Hill pra terminar esse ritual, se fundir com a sua versão maligna e acabar de entrar no meio da igreja e fazer o caos total e matar todo mundo. E é muito legal porque a gente vê que a cidade foi destruída exatamente por isso, porque ela tacou uma maldição já que ela não morreu. E cara, a cena também que aparece o demônio assim, todo de preto, encostando a mão lá na menina, e quando ela encosta na mão dele, o hospital fica preto. A enfermeira não fez nada pra ela, coitada, mas ela fala alguma coisa, a menina olha pra ela e o olho dela, tipo, queima. Basicamente, é muito bizarro. E quando a gente vê que elas vão ter que se conectar, e aí chega uma cena que é o final do filme, são umas cenas bizarras, porque a policial acaba sendo queimada, primeiramente numa cruz, sendo dita de bruxa, e aí quando isso tá acontecendo, a nossa protagonista consegue voltar pra igreja e ela traz a menina de volta. E aí quando ela traz ela, literalmente sai uns ganchos do chão, entra lá no buraco de baixo, arranca a cabeça das pessoas, mata inclusive a mãe da menina, que é um caos total, né, já que ela foi abandonada. É muito sanguinário, não sei nem se a gente pode colocar no vídeo pra mostrar sem o YouTube banir, mas gente, assistam o filme porque vale muito a pena. Mas essa cena é outra cena que traumatizou o Luigi de 10 anos. E também, como o Luigi comentou, aquelas enfermeiras que tinham se fudido e tinham ficado cegas, elas também viraram a Nurse, que é tão famosa assim na história dos jogos, e mostrado também que todos os monstros que estão ali perambulando são meio que visões e meio que pessoas que traumatizaram a menininha que tinha sido morta lá no ritual. Então o Pyramid Head, ou também o zelador lá da cidade, eles são praticamente monstros que afetaram a nossa protagonista. Isso é sensacional, porque mostra que ela tá usando coisas do meio ambiente que ela tinha sofrido pra matar a gente que ela quer. E é exatamente isso que acontece no jogo, já que em todos os jogos de Silent Hill, o cara vai lá e ele começa a ver coisas do passado dele. Aquele 2 lá, que inclusive vai ter o remake esse ano, o pessoal comenta muito, que é o Pyramid Head, é tipo, abusa dos outros monstros, mostrando que ele era os desejos mais profundos do cara, e aí tipo, as coisas que ele fez errado com a esposa, porque ele era abusivo também, né, o James. Então, mano, é muito legal que eles juntaram tudo. E eles fizeram uma história muito concreta, que é uma história de vingança, que é clichê, mas é do jogo. Todos os jogos têm uma história de vingança, praticamente, dessa franquia. E, cara, foi muito bem feito. E, mano, realmente, até o CGI, que é meio datado, assim, é muito bem feito, cara. Sério, é muito legal. Você vê que é aquela mescla de prático com CGI, com pessoas que realmente são contorcionistas. Um cara lá usando uma cabeça de pirâmide, sei lá, de isopor, espero eu, né? Senão o cara vai ter o maior torcicolo da vida. E depois desse acontecimento da igreja que acabou todo mundo morto, as duas, a mãe e a filha, decidem retornar à casa. Só que, infelizmente, a gente percebe que elas não estão no mesmo plano do pai delas, porque quando elas chegam na casa ainda está com aquela névoa escrota e o pai tá deitado no sofá enquanto elas estão ali na casa, mostrando que elas não teriam saído dessa dimensão que é Silent Hill, ou elas não estão realmente lá. Basicamente, Silent Hill é uma dimensão fantasma. E é muito legal porque, de novo, assim como quando eu tava lá na escola, ele sente o cheiro, ele vê a porta abrindo, ele escuta o barulho delas andando, elas sentam do lado dele no sofá e ele percebe que tem alguma coisa ali. E aí fica meio ambíguo o que aconteceu, mas eu acho que é meio claro, né? Elas não conseguiram voltar, só que aí o que acontece é que não explica no filme, né? Então você fica esperando, tipo, o que aconteceu? O que vai acontecer? Nada, gente, não acontece nada. A gente vai fingir que não tem outro filme. E é isso, a história acaba assim, elas não conseguem voltar pra casa. Obviamente, como o Luigi comentou, o filme tem sim uma continuação e ele é explicado de uma forma que, se você for assistir, provavelmente você vai sair com um pouquinho de gosto salgado na boca, porque realmente é uma explicação de merda. Eles fazem de qualquer jeito pra tentar explicar essa história que deixou em aberto. É um finalzinho bacana pra um filme que é divertido de assistir. Ele não é o filme mais foda, assim, de todos os tempos, mas é um filme que você vai bater um pouco a cabeça pra entender, e eu acho que essa continuação foi totalmente desnecessária. Ele ainda tentou seguir bastante o que os jogos mostravam ali, mas cara, não dá. O filminho safado. É muito incrível como eles conseguiram adaptar muito bem os jogos, até essa parte da exploração que o Léo comentou, que cansa bem, assim, quem não conhece o jogo, e até a gente que conhece, quando a gente tá assistindo, eu, por exemplo, lembro da experiência de ter assistido esse filme, parecia que eu tinha ficado a madrugada inteira vendo ele, e era uma sensação de angústia bizarra, mas é exatamente isso o jogo, cara. Isso que tem que ser uma adaptação. Ele poderia talvez ter diminuído um pouquinho, porque o filme tem 2 horas e meia e cansa demais, ou tem pelo menos essa sensação de ter 2 horas e meia, mas cara, é a essência do jogo, sabe? E ele consegue explicar e vale a pena, porque não é uma coisa à toa, não é tipo igual o It lá, o capítulo 2 do filme, que eles vão lá e vai sozinho e toma um susto. Não, ela tá explorando, entendendo a história e acaba acontecendo os sustos, e os sustos são muito bons. Acho que é 4 ou 5 vezes que a sirene toca e vira um caos total. E mano, a gente nem lembra direito até chegar a parte do cabeça de pirâmide, né? Porque não é tão icônico assim, mas mesmo assim, quando você lembra, tipo, o zelador lá que abusava da menina, abusava das pessoas na escola, e ele virou aquele monstro do banheiro lá, muito bizarro, é muito legal e, cara, assusta. E é muito bem feito. Isso que tem que ser uma adaptação. Ele pega a essência do jogo, coloca no filme. Talvez deixou muito a essência do jogo, que cansa pra alguém que não conhece, mas, pô, o cara ficou 5 anos tentando fazer o filme, né? Então ele ama a franquia, ele merece fazer o filme. A gente decidiu fazer esse vídeo aqui porque tinha sido anunciado, eu acho que há 1 mês atrás ou 2, que o universo Silent Hill ele ia se expandir e ia ter 5 novas produções pra meio que agregar esse
esse novo universo, como o próprio remake do segundo jogo que o Luigi tinha comentado durante o vídeo. Também vai ter uma série interativa que chama-se Silent Hill Ascension, que vai ser sensacional porque você tem uma série que você vai interagir com ela e meio que decidir os finais que vai acontecer. E também tem o Silent Hill F, que vai ser outro jogo que vai ser lançado, que se ele for mantido na mesma qualidade dos outros, ele tá ali no topo pra caralho. E também outro jogo muito diferenciado da franquia, que é o Silent Hill Townfall, que ele vai contar a história de um jeito bem diferente que a gente não tá acostumado a ver. E são praticamente 3 jogos nessa nova franquia que foi anunciada. Tudo bem que um deles é remake, mas é incrível porque o 2 é o Silent Hill mais clássico que todo mundo ama e, cara, ele merece ser um remake. Mas o motivo principal e a maior, provavelmente, pra gente que gosta de cinema é o Return to Silent Hill, que vai ser uma sequência desse filme aqui, também provavelmente do Revelation, mas a gente finge que não existe aquele filme. Então vai ser um filme contando a sequência dessa história que a gente acabou de contar pra vocês. Então a gente tá muito ansioso e espera que ele saia o mais rápido possível. Caso vocês tenham interesse da gente fazer um vídeo falando sobre Silent Hill Revelation, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente faça, mas não nesse quadro aqui, mas sim no quadro de filmes merda. E obviamente, quando sair o Return to Silent Hill, a gente vai sim fazer a nossa review do sofá, então fique no aguardo. Assim que sair a data de lançamento, a gente já manda nas redes sociais e a gente fica ansioso, né? Porque, cara, desde que eu descobri que ia ter esse filme, eu já tô maluco. O filme do Silent Hill que a gente acabou de comentar aqui, ele tá disponível na Netflix, então vá lá, assista, que é um filme que a gente altamente recomenda. Se você não entendeu, vai lá, assiste o filme, depois volta pra cá pra assistir a nossa explicação. E, cara, assista, por favor, dá uma chance pra Silent Hill e depois, se você gostar bastante dessa história, joga os jogos, que nem eu vou fazer. Eu vou sair daqui e já vou baixar o jogo. Olha pra mim. Tô pegando fogo. Mas então é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você já assistiu esse filme, manda aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de saber a sua opinião. E lembrando também de você curtir o vídeo e se inscrever no canal, que a gente tá batendo a meta de 1000 inscritos no canal, que tá sendo algo extremamente foda. Já batemos, eu acho. Acho que a gente já bateu. Lembrando também de seguir a gente na nossa rede social do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast, vai sair quinzenalmente, e também algumas notas de filmes que a gente assiste e algumas notícias do terror, como essa aqui do Silent Hill que vai lançar. E lembrando também, caso você queira saber da gente antes de o filme sair, siga a gente no nosso Instagram, Twitter, Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde a crítica de terror em Silent Hill já está disponível lá. E a de Revelations também, mas... Na crítica do Silent Hill Revelation eu tô nervoso. Acho que eu passei um pouco do ponto. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui no canal Sem Memória e até o próximo. Tchau, tchau.